Ferruccio Lamborghini, o gênio por trás de uma das marcas de carros mais desejadas e caras do planeta. Mas o que poucos sabem é que sua jornada começou bem longe do mundo dos carros de luxo. Antes de criar carros lendários, ele construiu a maior empresa de tratores da Itália. E ainda mais surpreendente, antes de se tornar um magnata da engenharia, ele foi capturado e passou cerca de 1 ano como prisioneiro de guerra, período em que continuou trabalhando na manutenção de veículos militares. Suas habilidades como mecânico foram aproveitadas, o que acabou garantindo sua sobrevivência. No entanto, uma crítica inesperada de Enzo Ferrari transformaria sua vida para sempre. Foi essa provocação que impulsionou Ferruccio a abandonar os tratores e embarcar em uma jornada audaciosa, superar a Ferrari e criar o supercarro mais extraordinário do mundo. Uma rivalidade lendária nascia, marcada por desafios ousados, inovação e a busca implacável pela perfeição. Mas, para você entender como tudo começou, como um simples mecânico desafiou um império, precisamos voltar no tempo até 1916, em uma pequena vila na Itália. Ferruccio Lamborghini nasceu em 28 de abril de 1916, na pequena vila de Renazzo, na região de Emília-Romanha, Itália. Filho de agricultores que cultivavam uvas, ele cresceu em um país devastado pela pobreza e pela fome no período pós-Primeira Guerra Mundial. A Itália rural da época enfrentava enormes desafios econômicos e muitas famílias, como a de Ferruccio, dependiam da agricultura para sobreviver. Desde cedo, Ferruccio demonstrou uma paixão inabalável pela mecânica. Enquanto outras crianças brincavam nos campos, ele passava horas desmontando e remontando equipamentos agrícolas na fazenda da família. Seu pai esperava que ele seguisse a tradição de cuidar da terra, mas Ferruccio tinha outros planos. Fascinado pela ideia de como as máquinas podiam transformar o trabalho agrícola, ele sonhava com algo muito maior. Determinado a seguir sua paixão, Ferruccio decidiu contrariar os desejos de seu pai e se mudou para Bolonha para estudar engenharia. Lá, ele mergulhou no mundo da mecânica e rapidamente se destacou. Após se formar, começou a trabalhar como mecânico, mas o mundo estava prestes a mudar drasticamente com o início da Segunda Guerra Mundial. Convocado para a Força Aérea Italiana, Ferruccio foi enviado à ilha de Rhodes, no mar Egeu. Em um ambiente desafiador, ele usou suas habilidades com motores para manter tratores e caminhões militares em funcionamento. Com escassez de peças e recursos, Ferruccio desenvolveu uma criatividade única para solucionar problemas mecânicos, improvisando soluções inovadoras que seriam cruciais para sua carreira futura. Quando a guerra terminou, em 1943, Ferruccio foi capturado pelos aliados e feito prisioneiro. No entanto, suas habilidades o salvaram. Reconhecendo sua expertise, os aliados permitiram que ele trabalhasse consertando veículos militares durante o período de cativeiro. Em vez de viver como um prisioneiro comum, Ferruccio passou cerca de 1 ano reparando máquinas para as tropas, experiência que aperfeiçoou ainda mais seu talento. Finalmente, em 1946, Ferruccio foi libertado e retornou à Itália, agora devastada pela guerra, mas cheia de oportunidades para quem estivesse disposto a reconstruí-la. Com uma visão clara e as habilidades adquiridas ao longo de anos de trabalho e adversidades, ele começou a transformar sua paixão pela mecânica em negócio. Foi nessa fase que ele começou a construir o império que mais tarde levaria seu sobrenome a ser reconhecido mundialmente. Ferruccio estava apenas começando a trilhar o caminho que o levaria de um simples mecânico a uma das maiores lendas da indústria automotiva. Depois de retornar à Itália, Ferruccio se deparou com um grande desafio. Ele não tinha mais um emprego fixo. Passava seu tempo nas estradas, trabalhando como mecânico, mas sentia que queria fazer algo mais significativo. Enquanto observava a Itália se reerguer após a guerra,
percebeu que havia uma grande necessidade não atendida no mercado agrícola. Muitos fazendeiros, especialmente os mais pobres, não conseguiam comprar tratores devido à escassez de recursos e ao alto custo dos equipamentos. E não era só isso. O preço da gasolina havia disparado devido às restrições do pós-guerra, o que dificultava ainda mais o trabalho agrícola. Ferruccio viu a oportunidade de mudar esse cenário. O governo italiano, para financiar sua reconstrução econômica, estava leiloando veículos militares. Ele sabia que poderia aproveitar essa situação. Com sua vasta experiência no reparo de veículos, adquirida durante a guerra, Ferruccio estava bem preparado para comprar esses veículos a preços baixos, fazer as modificações necessárias e revender. Ele passou anos trabalhando em diversos tipos de veículos, entendendo exatamente o que precisava ser feito e o quanto deveria pagar para obter o melhor valor. Ferruccio conseguiu comprar um motor Morris britânico barato em um leilão, que ele então modificou para criar um novo tipo de trator. A inovação de Ferruccio estava no design do motor, que utilizava um atomizador de combustível. Isso significava que, embora o trator ainda precisasse de gasolina para ligar, uma vez em funcionamento, o motor mudava automaticamente para o diesel, muito mais barato. Essa solução foi uma verdadeira inovação e uma resposta inteligente ao problema do alto custo do combustível, que afetava a agricultura em todo o país. Assim, o primeiro trator Lamborghini nasceu. Além da inovação no motor, Ferruccio também usou um quadro menor, o que ajudou a reduzir ainda mais os custos de produção. Embora o trator não fosse o mais rápido, ele era, sem dúvida, um modelo bem projetado e funcional. No entanto, o mercado de tratores já era dominado por grandes marcas estabelecidas como Fiat Trattori e Landini, e o espaço para novos concorrentes era limitado. Apesar de ter criado um trator de alta qualidade, a aceitação do modelo foi lenta. No início, Ferruccio estava fabricando apenas um trator por semana, e ele fazia tudo sozinho, desde a montagem até os testes. Seus tratores começaram a vender, e as técnicas de corte de custos que Ferruccio aplicou tornaram-se um grande diferencial, funcionando como um eficaz discurso de vendas. Em pouco tempo, ele conseguiu abrir sua própria fábrica e contratar funcionários para acelerar a produção. No entanto, para expandir ainda mais e competir com as grandes marcas de tratores, ele sabia que precisaria de capital. Foi então que seu pai concordou em usar a fazenda da família como garantia para um empréstimo bancário. Com isso, Ferruccio conseguiu comprar 1000 motores Morris e dar um grande passo em direção à expansão de seu negócio. Ferruccio estava entusiasmado com o potencial de sua empresa, mas o peso da responsabilidade era grande. Com o empréstimo em jogo, ele sabia que, se a empresa falhasse, a fazenda da família poderia ser perdida. A boa notícia, no entanto, era que a engenhosidade técnica de Ferruccio havia garantido seu lugar no mercado de tratores. E ele ainda tinha um truque guardado. Em vez de depender de motores de terceiros, Ferruccio estava prestes a projetar seu próprio motor. Com o desenvolvimento de seus próprios motores, os tratores Lamborghini não dependeriam mais das modificações do motor britânico. Isso marcou um ponto de virada significativo para Ferruccio, permitindo que ele criasse internamente os motores para suas máquinas. E esse momento não poderia ter sido mais oportuno. O governo italiano anunciou um programa de empréstimos para os agricultores que comprassem máquinas agrícolas fabricadas na Itália. Como Ferruccio agora estava produzindo seus próprios motores, seus tratores se qualificaram para o benefício, o que resultou em um grande aumento na demanda. Naquele ponto, a Lamborghini estava produzindo 200 tratores por ano, e Ferruccio acreditava tanto na qualidade de seus produtos que ele decidiu organizar uma competição anual de tração de tratores em sua cidade natal. Nessa competição, 2 tratores eram amarrados e competiam em uma espécie de cabo de guerra para determinar qual deles tinha o melhor desempenho. Esse evento tornou-se uma tradição e um teste prático da superioridade de seus tratores, reforçando ainda mais a reputação da marca. Os tratores Lamborghini sempre se destacaram nas competições, e à medida que a produção aumentava,
Ferruccio se consolidava como um dos maiores fabricantes de tratores da Itália. Como resultado, ele se tornava também um dos homens mais ricos do país. No entanto, mesmo com o sucesso crescente, Ferruccio encontrou tempo para modificar um Fiat Topolino que possuía. Ele adicionou um motor maior, removeu os bancos traseiros e entrou em uma das corridas mais famosas da Itália. Ferruccio estava entusiasmado em testar seu carro contra grandes nomes como Alfa Romeo, Ferrari e Maserati. No entanto, o desastre aconteceu no meio da corrida, quando ele perdeu o controle e bateu seu carro na lateral de um restaurante em Turim. Esse acidente marcaria o fim da carreira de piloto de Ferruccio e mudaria completamente a direção de sua vida e dos seus negócios. Apesar de sua carreira de piloto ter chegado ao fim, com tanto dinheiro à disposição, Ferruccio comprou muitos carros, especialmente os luxuosos carros Grand Touring. Durante a década de 1950, os fabricantes italianos estavam na vanguarda da indústria automobilística, criando modelos que capturavam uma elegância e tradição que os fabricantes alemães, britânicos e americanos não conseguiam igualar. Marcas como Alfa Romeo, Fiat, Maserati e Ferrari estavam ultrapassando os limites da engenharia e do design. Ferruccio possuía carros de todas essas marcas italianas, mas, para cada um deles, ele sempre encontrava algum detalhe que impedia o carro de ser perfeito aos seus olhos. A Ferrari 250 GT, por exemplo, era o carro mais luxuoso que ele possuía. As Ferraris eram vistas como o auge do sucesso, altamente desejadas por celebridades e pela elite mais rica, mas, mesmo com todo o seu prestígio, Ferruccio sentia que algo poderia ser melhorado. Apesar de ser um admirador da marca, Ferruccio não gostava tanto de sua Ferrari. Ele chegou a descrever sua Ferrari 250 GT como muito barulhenta e áspera, considerando-a inadequada como um carro de estrada de luxo. Além disso, não era raro que o carro quebrasse. Após diversas tentativas de consertar a embreagem, Ferruccio decidiu levá-la a um dos mecânicos que trabalhavam em sua fábrica de tratores. Quando verificaram a embreagem, ambos ficaram surpresos ao descobrir que a embreagem utilizada na Ferrari de alto desempenho e extremamente cara era a mesma usada nos tratores Lamborghini. Esse descobrimento irritou Ferruccio, que imediatamente fez a substituição da peça por uma embreagem mais adequada para um carro esportivo de luxo. Após o conserto, Ferruccio ficou ainda mais determinado a fazer algo a respeito da situação e decidiu ir diretamente até Enzo Ferrari, o criador da marca, para discutir o que considerava ser uma falha grave em um veículo de prestígio como a Ferrari. Isso não foi um feito pequeno. Enzo Ferrari era famoso por seu temperamento explosivo e paciência curta, mas isso não impediu Ferruccio de acreditar que estava fazendo um favor à Ferrari ao sugerir uma melhoria para o carro. Sem surpresa, Enzo não viu a situação dessa forma. Na verdade, conta-se que ele ficou extremamente irritado com Ferruccio e disse: "A embreagem não é o problema. O problema é que você não sabe dirigir uma Ferrari e quebra a embreagem." Mas ele não parou por aí. Acredita-se que Enzo tenha terminado a conversa com uma frase cruel: "Deixe-me fazer carros. Você se ocupa de fazer tratores." Esse insulto foi um golpe profundo para Ferruccio. Ele havia ido até Enzo com o espírito de um mecânico, querendo sugerir melhorias, mas saiu de lá se sentindo humilhado e desprezado. Foi nesse momento que Ferruccio fez uma promessa a si mesmo. Ele iria criar seus próprios carros, e eles seriam melhores do que as Ferraris. Na verdade, seriam os melhores carros que o dinheiro poderia comprar. E foi com esse objetivo, de criar o carro perfeito, que a marca Lamborghini foi fundada. A situação não se limitou a uma simples frustração. Ferruccio estava determinado a interromper a indústria de carros esportivos de luxo e, ao mesmo tempo, se vingar de Enzo Ferrari. Com um gesto calculado, ele deu um passo à frente e começou a agir de forma estratégica. Ferruccio foi atrás de um dos engenheiros-chefes da Ferrari,
recrutando sua equipe para ajudar a concretizar sua visão. Em segredo, ele traçou um plano para fazer sua grande estreia no mercado automotivo e decidiu que o Salão do Automóvel de Turim seria o palco para anunciar sua entrada triunfal na indústria. Desenvolver um carro e um motor do zero em um tempo tão curto não era uma tarefa simples, mas, com a experiência acumulada ao longo dos anos e a infraestrutura de sua já bem-sucedida fábrica de tratores, Ferruccio e sua equipe trabalharam incansavelmente para criar um protótipo revolucionário para o evento, em apenas 4 meses. No entanto, surgiu um obstáculo. O carro estava praticamente pronto, mas ainda carecia de um motor. Isso aconteceu porque Ferruccio teve um desentendimento com um dos membros de sua equipe sobre qual motor utilizar. O resultado foi que, devido a essa discordância, o protótipo não ficou pronto a tempo para a grande exposição no Salão do Automóvel de Turim, em 1963. Mas Ferruccio teve uma ideia criativa. Em vez de deixar o compartimento do motor vazio, ele o preencheu com tijolos, criando a ilusão de que o carro estava pronto para a apresentação com um motor. Durante o Salão do Automóvel de Turim, o capô do carro foi mantido trancado e, felizmente, ninguém pediu para ver o que havia por baixo. Embora o carro estivesse sem motor, o protótipo da Lamborghini chamou muita atenção. A audácia e o design chamativo garantiram que a Lamborghini fosse notada no evento. Após o sucesso da estreia, o modelo entrou em produção e o primeiro carro da Lamborghini, o 350 GT, foi lançado. A princípio, foram vendidas 13 unidades. Embora esse número não pareça impressionante à primeira vista, no mundo dos supercarros de luxo da época, conseguir 13 vendas no lançamento foi uma grande conquista para uma marca nova no mercado. Nos 2 anos seguintes, a produção aumentou, com 120 unidades do Lamborghini 350 GT sendo fabricadas e vendidas, garantindo à marca uma posição respeitável na indústria automobilística. No entanto, a tão esperada derrubada da Ferrari, que Ferruccio almejava, ainda estava longe de ser alcançada. Ferruccio, então, começou a trabalhar para aprimorar ainda mais o 350 GT. Enquanto seus principais engenheiros estavam desenvolvendo um novo projeto em segredo, ele imaginava que o futuro da Lamborghini não seria limitado aos carros Grand Touring, que ele tanto gostava de criar. Seu novo protótipo, apelidado de P400, foi concebido como um carro de rua com pedigree de corrida. Sabiam que seu chefe, Ferruccio, provavelmente não aprovasse a ideia, pois ele queria evitar a construção de carros de corrida após o acidente que havia sofrido anos antes. No entanto, quando o protótipo foi finalizado, a equipe decidiu mostrá-lo a Ferruccio, na esperança de convencê-lo de que o carro não seria tão caro de produzir quanto ele imaginava. Inicialmente, Ferruccio ficou contra a ideia, mas estava muito determinado a expandir seu negócio e, mais ainda, a derrotar Enzo Ferrari. Então, ele finalmente decidiu que poderia usar aquele carro de corrida como uma poderosa ferramenta de marketing, uma maneira de fazer com que as pessoas falassem sobre a marca Lamborghini. Esse novo modelo foi concluído apenas 2 dias antes do Salão do Automóvel de Genebra, de 1966, onde seria revelado ao público. O carro foi nomeado Lamborghini Miura, e o que realmente o diferenciava era a posição do motor, que foi inspirada nos carros de Fórmula 1. Em vez de estar na frente do carro, o motor foi colocado na parte traseira, uma mudança que proporcionou um desempenho superior. Essa inovação, na época, rapidamente se tornou amplamente adotada na indústria automotiva. Ironia do destino. O carro que Ferruccio inicialmente rejeitara, o Miura, acabou sendo o modelo que colocou os automóveis Lamborghini no mapa. O Miura se tornou um ícone, com seu design exclusivo e desempenho impressionante, conquistando a atenção do mundo inteiro. Ele foi destaque em alguns dos maiores filmes da época, incluindo produções italianas, e rapidamente se tornou o carro preferido de celebridades, que o adotaram como símbolo de status e riqueza.
O sucesso do Miura marcou o auge da ascensão da Lamborghini no cenário automotivo global. Mas, infelizmente, o que parecia ser o auge logo se tornaria um pesadelo. Durante a década de 1960, as empresas de Ferruccio estavam prosperando. As finanças da Lamborghini rivalizavam com as dos melhores carros da época, incluindo a Ferrari, e a Lamborghini continuava a produzir alguns dos melhores tratores do mundo, vendendo com sucesso também para clientes fora da Itália. No entanto, a virada da década de 1970 traria novos desafios. O primeiro problema surgiu quando alguns dos maiores importadores de tratores da África do Sul e da Bolívia cancelaram abruptamente seus pedidos devido à turbulência política nessas regiões. Isso deixou Ferruccio com centenas de tratores prontos, mas sem mercado para vendê-los. Além disso, seus trabalhadores eram sindicalizados, o que significava que ele não podia simplesmente demitir a equipe para cortar custos. As despesas começaram a sair de controle e Ferruccio se viu com pouca escolha a não ser vender sua empresa para um grupo rival de tratores. Os problemas não pararam por aí. Embora as vendas da montadora tivessem começado lentamente, a Itália estava chegando ao fim de um ciclo de crescimento econômico que durava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ferruccio decidiu vender uma participação de 51% da Lamborghini para um empresário suíço por $600 mil, o equivalente a cerca de 4 milhões de dólares hoje. Então, em 1973, a crise global do petróleo abalou a economia e, com o preço do combustível tão elevado, a fabricação de carros tornou-se extremamente cara. A demanda por carros de alto desempenho despencou, o que se revelou um golpe duro para Ferruccio. Sem opções, ele vendeu sua participação restante de 49% na Lamborghini e se retirou para uma propriedade no interior da Itália, onde passou o restante de sua vida. Ele se manteve ocupado e até voltou às suas raízes como agricultor. Seu espírito empreendedor, no entanto, era tão forte que ele fundou um negócio de vinhos de sucesso durante sua aposentadoria. Mas com tudo isso, surge a grande questão. O que aconteceu com as empresas Lamborghini quando seu fundador e principal inovador se aposentou? No início dos anos 70, o grupo de máquinas agrícolas comprou a divisão de tratores da Lamborghini de Ferruccio, e o grupo ainda possui os tratores Lamborghini até hoje. Mas, no que diz respeito à empresa mais famosa da Lamborghini, os automóveis, o negócio passou por mais turbulências ao longo dos anos. Com a agravante crise econômica e política na Itália durante os anos 70, a fabricante de automóveis Lamborghini entrou em falência em 1978. Em 1980, a icônica marca italiana de carros esportivos foi adquirida por dois irmãos franceses de sucesso, que compraram a empresa falida por um preço reduzido de $3 milhões. Sob essa liderança, a Lamborghini experimentou um ressurgimento. Em 1987, a marca foi vendida para a Chrysler por $25 milhões, que buscava diversificar seu portfólio de fabricantes de automóveis. Porém, a história da Lamborghini continuou a dar voltas. Em 1994, a Chrysler decidiu se desfazer da marca, e dessa vez, um conglomerado indonésio pagou $40 milhões pelo privilégio de possuir a Lamborghini. Sob essa nova gestão, a marca foi mais uma vez reacendida e começou a recuperar seu prestígio, estabelecendo-se firmemente como um ícone de luxo e desempenho no mercado de carros esportivos. Após uma crise financeira no mercado asiático, a Lamborghini foi vendida novamente e adquirida pela Volkswagen em 1988, junto com marcas de luxo como Bentley. Sob o controle da Audi, subsidiária da Volkswagen, a Lamborghini passou por uma transformação significativa. No século XXI, com o aumento da demanda por supercarros, a marca consolidou sua posição como líder
no mercado de veículos de alto desempenho. Embora Ferruccio Lamborghini nunca tenha superado a Ferrari durante sua vida, sua decisão de fundar a empresa revelou-se visionária. De prisioneiro de guerra a criador de uma das marcas mais icônicas do mundo, Ferruccio desafiou expectativas e deixou um legado que perdura até hoje. Hoje, a Lamborghini continua a ser um ícone global e o Brasil não ficou de fora dessa revolução automobilística. O país é um dos mercados mais entusiásticos para supercarros e a Lamborghini tem um papel de destaque, com modelos como o Aventador e o Huracan, chamando a atenção nas ruas e nas pistas de corrida. A marca não apenas conquistou a preferência dos colecionadores brasileiros, mas também se tornou símbolo de luxo e desempenho, refletindo a filosofia de seu fundador. Mesmo após décadas, a Lamborghini mantém seu legado vivo, continuando a inovar e oferecendo aos brasileiros a experiência de dirigir o melhor carro do mundo. Agora, embarque em outra viagem no tempo e descubra mais uma rivalidade feroz no mundo automotivo. A disputa entre os irmãos Dodge e Henry Ford foi tão intensa quanto a de Ferrari e Lamborghini. Não perca! Clique agora no link que está aparecendo na sua tela e venha comigo descobrir o que aconteceu. Estou te esperando lá.